seja bem-vindo. Estamos começando o nosso encontro semanal com as famílias no programa Organização e Método. Com você que se interessa por temas sobre educação. Você que está sempre por aqui já sabe, nós conversamos sobre as demandas das nossas rotinas cotidianas, o acompanhamento escolar dos nossos filhos, tendo a Bíblia como a nossa referência de fé, de verdade e de prática. Isso é uma bênção para você e para nós que aqui estamos. No episódio anterior, nós tratamos de graduação no exterior. E neste episódio, nós vamos tratar da pós-graduação no exterior. Excepcionalmente, ainda não estaremos com a professora Fernanda Becali nos nossos estúdios, mas permanece conosco os nossos 3 queridos convidados super especiais. A irmã Sara Bazova, a paz do Senhor, Sara. Pai Senhor, Pai Senhor, os irmãos que estão nos assistindo. O irmão Dr. Felipe Guimarães, a paz do Senhor, Felipe. Paz do Senhor, irmãos. E o nosso querido pastor Rafael Bolt, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. E ainda permanece conosco também esse grupo belíssimo das igrejas de Cariacica e Vila Velha, Guaranhuns e Rua Alegre. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A paz do Senhor. Viu que eles estão até ensaiados, gente? Falam todo mundo juntinho, que coisa mais linda. Então, olha só, nosso tema, graduação e pós-graduação. São processos diferentes, mas complementares. E no episódio anterior, nós abordamos parte dos elementos que compõem uma seleção para graduação no exterior. As etapas, a proficiência no idioma, o histórico escolar e extraescolar, a redação, a entrevista e as cartas de recomendação. Você assistiu? Então, nós recomendamos que se você ainda não assistiu, você volte para você não perder essas orientações preciosas, porque a pós-graduação também compõe parte dos elementos que já foram abordados no episódio anterior. Então, nós vamos conversar hoje com os irmãos e conhecer um pouco mais das experiências deles, quais foram os processos que eles viveram e como nós podemos realizar uma candidatura com segurança, com condições de aprovação. Não é isso? Né? Que coisa maravilhosa, irmãos que chegaram em lugares altos, lugares diferentes e que vão aqui nos inspirar com as suas experiências. Nós podemos conversar hoje com Felipe. Felipe, fale para nós um pouco da sua experiência, da sua formação, dos cursos, dos processos pelos quais você passou, a seleção que você participou. Conte para nós. Isso, bom, minha área de estudo principal é linguística, e aí eu tive a oportunidade de participar de um programa chamado Doutorado Sanduíche. Então, a ideia do sanduíche é você iniciar a sua formação aqui no país, fazer uma parte no exterior e a parte concluir o seu curso aqui no país, né? Então, você constrói apenas parte da sua formação no exterior. Bom, nesse processo são várias etapas, né? São vários documentos que você tem que providenciar, mas talvez a primeira pergunta que você faria seria qual o país destino que você gostaria de visitar, de estudar, pesquisar, e depois a universidade, né? Nessa decisão você tem que levar em conta vários fatores, né? O seu conhecimento de idioma daquele país, a questão climática também, talvez você pode não se adaptar ao clima do país. Então, são questões que você deve, né, colocar na balança na hora de tomar a decisão. Então, obviamente, a questão dos idiomas, como a gente já comentou aqui, é muito importante ter um estudo prévio para você já ter condições de, no momento da candidatura, você ter um nível minimamente exigido, né, para essa mobilidade. Outro postura que a gente pode ter também é buscar informações sobre as agências de fomento, né? As principais aqui no Brasil são a CAPES e o CNPq, mas também tem uma agência estadual que é a FAPES, mas também temos agências nos próprios países de destino, né? Então, por exemplo, na Alemanha a gente teria o DAD, a Humboldt, o DFG também é uma outra agência que financia bolsas na Alemanha. E outros países vão ter outras agências, né? Por exemplo, no Reino Unido tem as bolsas Chevening, Universities UK,
Na França, você tem um agregador de informações que é o Campus France. Ele vai ter dicas sobre ofertas de bolsas naquele país. Mas em todo esse processo, também é importante a gente considerar, né, quais são os nossos contatos no exterior. A gente já tem contatos? A gente precisa estabelecer. Geralmente, quando você já está caminhando, né, no doutorado, e especificamente no doutorado sanduíche, você já tem alguma interação prévia com algum pesquisador no exterior, alguém com quem você tem afinidade nos seus temas de pesquisa. Isso é importante, né, para não acontecer de você chegar lá e a sua pesquisa desviar muito do que você tinha proposto inicialmente. Então, vale uma conversa também com o seu orientador no Brasil, para identificar se ele tem alguns contatos que poderia te indicar, esses contatos, né, de que áreas, de que temas eles têm mais afinidade, com o que eles trabalham, porque no primeiro momento pode ser que você não saiba quem procurar no exterior. Então, o seu orientador no Brasil pode ser um bom ponto de contato para fazer essa ponte entre você e o seu supervisor no exterior. Felipe, enquanto você falava, eu fiquei pensando nas experiências que eu fui acompanhando lá na UFES, mais relacionadas ao programa de pós-graduação em Educação e em Educação Física, aos quais eu tenho mais relação. E ali nós vimos candidatos que foram para a Alemanha, para a França, para a África e também para os Estados Unidos. Mas a mediação, ora é feita por conta dos eventos de pesquisa. Então, em alguns eventos que tem uma categoria mais internacional, e aí você já tem alguns autores, né, alguns professores, que você conhece o trabalho, tem interesse em fazer alguma parte da sua pesquisa com eles, e às vezes eles já estão até vinculados ao mesmo grupo de pesquisa do orientador. Mas nem sempre isso acontece, essa relação é tão mais próxima e mais direta assim. No seu caso, como é que foi a sua saída? Você já conhecia um desses professores? Você foi para uma agência de fomento daqui ou de fora? Como é que foi o seu processo? Isso, foi bom você ter comentado sobre a questão dos eventos acadêmicos, né, congressos, seminários, que é uma grande oportunidade que você tem de encontrar pessoas que pesquisam temas, né, parecidos com os seus. E no meu caso específico, a minha futura supervisora, que depois eu encontrei, ela veio participar de um evento aqui no Brasil. Então a gente teve contato com ela, trocou as ideias sobre a possibilidade de estudar lá. E hoje em dia a gente tem a facilidade dos eventos online, né? Além dos eventos presenciais, pode ser que às vezes você não tem financiamento para viajar, mas participando de um evento online você conhece de alguma forma o trabalho das outras pessoas. E talvez uma das experiências mais legais que a gente tem é você encontrar autores de livros que você leu. Que você acha que nem existem, né? Que já morreram. Você acha que é só um nome ali nas referências, mas aquelas pessoas existem, são de carne e osso, e muitos são simpáticos, né? Você consegue ter um diálogo muito, muito interessante isso. Muito bom, muito bom. Você foi por aqui ou por uma agência de fora, Felipe? Eu tô curiosa. Eu fui pela CAPES, né? Que ela tem um programa bastante conhecido de doutorado sanduíche, chama PDSE, Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior. E através desse programa eles financiam, né, a questão da viagem e uma bolsa mensal e um auxílio também de instalação, porque quando você chega no país novo, você precisa tomar algumas providências, né, questão de aluguel, de transporte, entre outras coisas que você precisa de um recurso inicial para poder usar. Qual universidade que você esteve? Eu estive na Espanha, Universidade Pablo de Olavide, fica na região de Sevilha. Muito bom. E você, pastor? Felipe foi então para a Espanha. Quais foram as suas experiências no exterior? Fala um pouquinho para nós dos seus processos, das suas seleções e também de como os irmãos que nos assistem podem também se inspirar, aprender com o modo como você foi conduzindo esses processos. Conta para nós. Bom, existe algo importante que o Felipe mencionou, que é a preparação em relação ao idioma. Esse é um ponto fundamental, principalmente por conta de algumas áreas, por exemplo, nas ciências sociais, a gente precisa dominar o idioma do país mesmo, né? Muitas pessoas às vezes perguntam, mas
se eu for para a França ou se eu for para a Alemanha, eu consigo fazer a pesquisa em inglês? Não necessariamente, né? Nessas áreas, principalmente nas ciências sociais, como eu disse, é necessário ter o conhecimento do idioma local. Isso é muito importante. A experiência que eu tive foi essencialmente na Alemanha. Fiz um doutorado sanduíche, assim como a experiência do Felipe também. Eu fui para lá fazer uma parte da pesquisa. Eu era bolsista da FAPES, aqui do Estado do Espírito Santo, e fui para lá desenvolver uma parte da pesquisa na Universidade de Frankfurt. Coincidentemente, muito parecida a experiência com a do Felipe, porque o meu orientador aqui do Brasil tinha uma relação já com um professor da Universidade de Frankfurt, que eles chamam de Goethe, né? E aí eu tinha a pretensão de ir. Ele veio para um evento aqui no Brasil, uma conferência internacional. A gente estabeleceu um contato, me apresentei, comecei a conversar com ele, falei da minha intenção, e ele fez o convite para fazer a pesquisa lá. E aí depois eu fui, em 2015, passar lá um período e eu desenvolvi parte da pesquisa com ele. Posteriormente, quando eu concluí o doutorado, eu consegui algumas bolsas de estudo, mas aí são bolsas de órgãos de fomento do exterior, também para ir para a Alemanha. Aí eu fiz um pós-doutorado na Universidade de Hamburgo e na Universidade de Frankfurt, com bolsas do DAAD. O Felipe mencionou aqui, é um órgão de fomento importante da Alemanha, talvez um dos maiores do mundo, inclusive, né, de intercâmbio. E consegui uma bolsa de estudos também para um período de pesquisa no Max Planck, com bolsa do Instituto Max Planck. Foram 3 processos, então? Foram 3 processos, 3 bolsas diferentes. 2 do DAAD e uma do Instituto Max Planck. E aí a pesquisa foi feita no Instituto Max Planck de História do Direito Europeu, em Frankfurt. E agora, em outubro, eu consegui uma bolsa para fazer, na verdade não é uma bolsa, é um auxílio do Max Planck para apresentar uma pesquisa no Max Planck de Freiburg, no sul da Alemanha, numa conferência sobre questões ambientais. Então eu vou para lá com o auxílio deles, viagem custeada, a estada lá em Freiburg, custeados pelo Instituto Max Planck para apresentar essa pesquisa numa conferência internacional com pessoas de diversos países. Então é importante para as pessoas, para os estudantes, para os pesquisadores entenderem que existem muitas bolsas que são concedidas por órgãos de fomento do exterior. E a sua inscrição é direto por lá? Não passa então porque geralmente para CAPES, CNPq, às vezes nem é o candidato que submete ao orientador, né? Mas no caso do pós-doutorado, vocês já são doutores, então os candidatos já submetem direto para essas agências? É assim, pastor? Depende um pouco da agência, né? Normalmente sim. Por exemplo, o DAAD você faz diretamente com a agência, você tem os requisitos, você precisa ter um supervisor. Olha o edital, né? Você tem que entender quais são as exigências. Basicamente, você tem que ter um supervisor, questões do idioma, enfim, submeter projetos, né? E aí, normalmente, isso é ou bilíngue ou inglês, que é uma espécie de língua universal, idioma universal, né? E algumas, como por exemplo a Humboldt, hoje ela concede bolsas junto com a CAPES. Então, hoje a bolsa da Humboldt ela não é concedida apenas através de um processo de seleção feito exclusivamente com a Humboldt na Alemanha, como era antigamente. Você faz um processo, participa de um processo de seleção, mas vinculado à CAPES. Então depende um pouco do órgão ou da agência de fomento. Mas é sempre importante que você estabeleça essas relações previamente com os professores de lá, já tenha um contato com o supervisor, com o orientador lá. Tudo isso é fundamental, né? Porque senão você não consegue nem solicitar, nem fazer o requerimento para uma bolsa de pesquisa no exterior. Pastor, então você ficou 2015 na Alemanha e depois foi em outros 3 momentos, para ficar um período grande também. Períodos mais curtos, porque o pós-doutorado ele não é um título, né? Na verdade é um estágio de pesquisa. É um momento de pesquisa. Então, título é mestre, doutor, né? O estágio de pós-doutorado é um período de pesquisa. Foram períodos relativamente curtos ali, de 3, 4 meses de pesquisa, cada um deles, né? Em momentos posteriores. Já o doutorado já foi um momento também de pesquisa para a construção da tese. Que já estava em andamento, Já estava em andamento. Nesse momento, a sua família esteve com você? Foi com o senhor para fora? Em 2015, quando eu fui para o sanduíche, a minha esposa foi comigo, mas ela tem a profissão dela, então ela não podia ficar o período inteiro. Ela conseguiu férias e mais alguns dias de licença, né? Acumulou e ficou ali uns 40 dias. Né?
eu ainda não tinha minha filha, a gente não tinha filha ainda. Depois, nos estágios de pós-doutorado, elas também foram, aí já com a minha filha bem pequenininha, com 2 aninhos, primeira vez, 2018. Mas elas também ficaram um período curto, 30, 40 dias, relativamente curto, né? Voltaram e eu passei o resto do tempo lá sozinho desenvolvendo a pesquisa. Sim, nós perguntamos a esse respeito porque é importante que os irmãos tenham uma compreensão do que é ficar fora. Então, é uma organização, um projeto para a família. Você vai sair e a sua família, no caso de quem é casado, como é que é? Está de acordo? Não está? Porque a seleção não é simples. Mas depois vocês ainda, né? Cada um dos candidatos precisa organizar isso na logística, não só de quem é candidato, mas também de quem é o parceiro, né? No caso dos filhos, se vai precisar de ficar um tempo maior para ver escolas, se estão em idade escolar, no caso da sua menina tinha 2 anos de idade, então não tinha essa exigência, mas para quem vai ficar um período maior, às vezes até um semestre, geralmente é importante também ver essa questão da adaptação para a família, porque isso também é possível. Há inclusive alguns editais que fazem uma previsão de um auxílio a mais, considerando que a família estará presente, não é isso, meninos? Meninos, olha só que coisa maravilhosa. Aqui os pastores chamam a gente meninas também. Eu gosto, tá? Porque a gente fica conservada, não é assim? Exatamente. Ok? Então, olha só. Além das experiências dos irmãos, nós também queremos destacar aqui que neste episódio participa virtualmente conosco a minha querida amiga, a professora Fernanda Becali. E ela também tem uma palavra para nós. Qual será a pergunta da Fernanda dessa vez? Vamos ouvir então. Fernanda, já estamos com saudades. Fala, Fernanda. A paz do Senhor Jesus, Késia. A paz do Senhor, Sara, Felipe, pastor Rafael, que continuam conosco neste segundo episódio em que nós estamos abordando as oportunidades de estudos no exterior e como que nós podemos orientar tecnicamente os nossos jovens e também instruir os pais sobre essas oportunidades de estudos que os filhos podem ter. Há uma questão que eu considero bastante interessante, que é a declaração de propósito. Por que nós precisamos escrever uma carta de propósito que defenda tanto o tema em que eu tenho um anseio de desenvolver a pesquisa, como o desejo de estar naquela instituição, de participar ali dos grupos de pesquisa, de viver aquela universidade para a qual eu estou ansiando ir. E Sara, nos ajude a pensar como escrever uma carta de propósito bem fundamentada? Obrigada, Fernanda. Paz do Senhor, nós sentimos sua falta. Então, declaração de propósito. Sara, como fazer uma declaração de impacto que tenha condição de contribuir para a aprovação do candidato nos períodos de graduação, nos processos de graduação e pós-graduação? Fala para nós, Sara. Amém. Pai seu, irmãos, mais uma vez, o que é uma declaração de propósito, né? Vocês, geralmente, as universidades, pelo menos no exterior, nos Estados Unidos, é um requisito, não é algo opcional. Então lá você descreve o que você pretende fazer lá. Geralmente quando você vai fazer a graduação, eles pedem, e eu tive que escrever várias vezes. Geralmente a gente escreve e vai mudando algumas coisinhas de acordo com cada universidade. Você vai se candidatar para várias universidades. Mas o purpose statement em si, você descreve quem você é, o que você gostaria de fazer lá, e muitas pessoas, pelo menos eu e algumas pessoas que eu conheço, têm dificuldade de falar sobre si. E não é uma coisa simples, não é? Nós precisamos... Um pouco difícil. Escolher as qualidades que você acha que sobressaem mais, que você tem mais... Você pediu ajuda, Sara, para as pessoas falarem sobre você, para você mesmo? Tive. Eu cheguei para vários amigos, me fala aí 5 qualidades que você acha que mais combinam comigo. Aí eu tive que pegar todas. Eles falaram da sua pele lindíssima, que você veio fazer estágio aqui com Mirinha para ficar maravilhosa, assim? Mirinha tem uma pele bonita. Não foi isso não. Eles assim... Isso não conta então para declaração? Não conta, infelizmente não conta. Quem quer não conta, quem dera.
Mas você precisa pegar as suas qualidades. Então, vamos supor, você é uma pessoa muito dedicada, você tem que escrever isso, você tem que demonstrar isso. Mas não é só falar, ficar meio rígido e falar, eu sou dedicado, eu faço isso, faço aquilo. O que você mandar fazer, eu faço. Não, já é algo mais... Pode ser um texto mais poético, então, uma história. Mais pessoal. Eu já ajudei, aliás, várias pessoas. Depois que eu ingressei à faculdade, eu comecei a ajudar, comecei com meu irmão. Primeiro comecei com meu irmão e, de acordo que o tempo foi passando, eu comecei a ajudar outros irmãos da igreja. O pessoal, Sara, você que já está na faculdade, o que eu falo? E teve um amigo meu, na verdade, ele conseguiu entrar numa das melhores faculdades de engenharia do país em si, a WPI, e na hora que ele estava escrevendo, aliás, fazendo a candidatura, ele me ligou, ele falou, Sara, eu não sei o que eu faço. E eu comecei a orar. Primeiro eu fiz um clamor, falei, me dá uns minutinhos. Eu fiz um clamor e eu orei, eu falei, gente, o que eu falo pra esse menino? Aí, do nada, como se fosse assim, uma revelação soprou no meu ouvido, eu falei, qual que é o mascote da escola? Aí foi o mascote da escola, eu pesquisei rapidinho quais são as qualidades desse animal. As melhores qualidades, mais marcantes. Aí eu falei, tá bom, então você vai pegar essas qualidades mais marcantes e você vai falar sobre si, junto com elas, vai se comparar ao mascote, fazer uma comparação e você vai falar o porquê que você acha que você deve ingressar nessa faculdade. Então nós escrevemos baseado nisso, ele escreveu, ele mesmo mandou, eu fiz algumas coisas, eu falei, não, aqui tá ótimo, aqui pode melhorar, outras, eu ajudei até uma irmã, falou, Sara, o que eu faço? Eu quero uma proposta, quero fazer uma pós-graduação. Aí eu li, eu falei, olha, tá um pouco rígido, assim, pode personalizar mais. Por que isso é importante para você? Por que você frequentar a sua universidade, no que isso vai te ajudar? Não é só falar, eu quero entrar nessa faculdade porque eu quero. Porque ela é muito boa, muito importante, né? Eles querem, as faculdades, principalmente as americanas, eles querem saber quem você é e como que você vai se adaptar àquela faculdade. Então, se você for uma pessoa, assim, que os seus interesses não estão alinhados com a missão daquela faculdade, eles já vão descartar e falar, não queremos muito essa pessoa. Mas isso não é só para graduação, pós-graduação, até mesmo o trabalho em si, várias pessoas querem trabalhar fora. Você tem que fazer uma apresentação no final, vamos supor, você faz um estágio fora. Tem que fazer uma apresentação final, você está se apresentando para pessoas desconhecidas. Tem que saber se vender, Sara. Tem que saber se vender, mas não é do jeitinho mais brasileiro, eu faço tudo. Sim. Não, tem que ser honesto, mas mesmo assim, sobressaindo as suas qualidades boas. Eles perguntam também qualidades negativas, eles querem saber as qualidades negativas, mas você tem que saber pegar isso e falar, eu sou muito perfeccionista, isso é uma qualidade negativa minha. E você descreve essa qualidade de um jeito que ela sobressai positivamente. Sara chama atenção para uma coisa que eu acho muito importante, que os irmãos aqui podem nos ajudar, que é o modo como você... A carta de propósito é diferente da carta de recomendação. A carta de recomendação, ela pode até ter o mesmo conteúdo, mas é uma outra pessoa que vai escrever a seu respeito. E a carta de propósito é você que precisa mostrar, além desse conteúdo, o modo como você se conecta a essa instituição. Então, com os valores, com a missão daquela instituição, com elementos como esse que podem passar desapercebidos, como quem é o mascote, né? Quais são as características, as qualidades e como é que isso também está conectado com você, com o seu modo de pensar, com uma missão que você também acredita, com um propósito que você tem, uma visão e propósito que você tem para este tempo, né? Então, muito importante, Sara, destacar esses elementos, né? E os irmãos, eu acho que já podem ir fazendo esse exercício. Cada um de nós aqui já pensou? Se precisasse hoje de fazer uma carta de propósito, qual seria a sua carta? Quais elementos que cada um de nós iria trazer para falar sobre si mesmo, para falar sobre a instituição a qual nós estamos vinculadas hoje? Então, acho que é importante a gente pensar, porque o exercício de escrita não é simples. Então, ele precisa de treino. Um
treino maravilhoso que nós vivemos é o da EBD. As crianças, adolescentes, jovens são ali o tempo inteiro estimulados a falar sobre o que aprenderam, a fazer também as contribuições semanais. Isso não é uma coisa pequena. Além de um conhecimento muito importante espiritual, nós vamos treinando habilidades de escrita, de comunicação e de propósito. Então, eu acho que esses elementos são importantes a gente destacar. Nós não estamos falando de outro, nós estamos falando de nós. E como é que a gente fala de nós mesmos, né? Felipe, nós queremos também sua ajuda para pensar uma outra questão. Nós, em episódios anteriores, nós falamos sobre o currículo. O currículo Lattes aqui é uma plataforma para pesquisadores brasileiros que tem uma estrutura, um modo de organização das nossas diferentes atividades que compõem a vida acadêmica. Mas e no exterior? Não é a mesma plataforma, né? Para o caso de uma seleção para pós-graduação, como elaborar o currículo? Aqui é muito comum que as seleções façam uso do currículo Lattes. E lá fora, quais são as exigências em relação ao conteúdo? Como elaborar um currículo? Ele tem tamanho? Ele tem formato? Como é que foi a sua experiência, Felipe, na seleção que você participou? Bom, a questão do currículo também vai depender de para onde você está indo, né? Então, você procura identificar qual o formato que é mais adotado naquele país, às vezes até na universidade. Você pode conversar com seu futuro supervisor, ele teria alguma dica de como você montar o currículo. Atenção para algumas seleções na União Europeia que eles pedem que você use o sistema de currículos da União Europeia. Então, é uma plataforma que você faz um cadastro, você cria o seu perfil e aí você, periodicamente, você vai atualizando as informações. Algumas agências aceitam nesse formato, outras não. Então, o importante que a gente sempre destaca é leia o edital várias vezes, para você saber o que eles estão pedindo, qual o formato de currículo. Às vezes tem limitação na quantidade de palavras ou de páginas que vai ter esse currículo. Procure identificar as informações que são essenciais. Às vezes aqui no Brasil a gente coloca dados um pouco supérfluos no currículo, então lá fora é um pouco diferente, né? Você procura colocar o que é mais de destaque e o que eles pedem. Como assim, Felipe? Nos dê um exemplo. Às vezes o currículo no Brasil vai com foto ou vai com alguma outra informação que não é relevante na sua... Lá fora não precisa de colocar foto? Depende de para onde você está se candidatando. Olha, eu já preocupada. Já não gosta. É mesmo? Não gosta. Eles falam, lá temos leis sobre discriminação, então lá eles falam para não colocar foto, para eles olharem o conteúdo do currículo. No sentido de que a foto pode trazer algum tipo de impacto? Isso, ou de viés, né? Ou pré-julgamento. Pré-julgamento. Então eles falam melhor não colocar foto, só colocar o seu currículo e as informações relevantes ao trabalho que você está se candidatando. Então vamos supor, você quer ser enfermeira lá. Você não vai colocar que você trabalhou como lá no restaurante como chefe. Não tem nada a ver com esse trabalho que você está se candidatando. Então não colocar foto e também os trabalhos relevantes que você teve nessa área mais de saúde. Trabalhos também voluntários, eles prezam muito por isso. Relacionados a essa área que você pretende trabalhar. Mas alguns elementos se repetem, né, entre o formato Lattes que a gente conhece e os currículos no exterior, né? Por exemplo, a questão da sua formação, é importante colocar os itens mais relevantes, né? Você, às vezes, não vai colocar um curso que não destaca a sua vida profissional. Também seu percurso profissional, onde você trabalhou, com quem você trabalhou, os grupos de pesquisa que você participa e também associações profissionais ou acadêmicas que você faz parte. É importante você destacar. Mostrar que está sempre articulado a uma rede, né, de pesquisadores, né? Isso é uma forma de também mostrar que há uma atualização permanente do modo como você trata o seu tema da pesquisa, né? Muito bom, Felipe. Temos também uma outra questão que geralmente não está para quem se candidata na graduação, mas quem vai passar por processos de seleção na pós-graduação é importante, que é o projeto de pesquisa. Nem programas anteriores nós falamos que os candidatos a uma vaga na pós-graduação devem conhecer os programas, os professores, os projetos que estão em vigor desses professores antes de elaborar
a sua proposta, antes de submeter o seu projeto. Mas e para o exterior? Essas orientações também são a mesma? Como é que foi no seu caso, pastor? Olha só, nós aqui tivemos agora conhecimento que o pastor, além do doutorado sanduíche, já participou de 3 momentos de pós-doutorado e agora ainda tem uma 4ª experiência em evento, né, para divulgar os dados, os resultados da sua pesquisa. Como é que fica a submissão de um projeto, pastor? Essas orientações articuladas aos programas e aos professores também valem para fora? No exterior, a gente tem que ter sempre como foco uma tentativa de conciliar a nossa pesquisa com o pesquisador de lá. Isso é importante, porque o supervisor de lá, o orientador de lá, ele tem as pesquisas dele que ele já vem desenvolvendo. É claro que você pode desenvolver uma pesquisa numa temática que não seja muito usual para aquele orientador, mas não é o ideal. Porque normalmente eles estabelecem essa correlação entre aquilo que são temas de pesquisa dele, ou matrizes ou marcos teóricos que ele já tem utilizado para uma pesquisa que você quer desenvolver. Então, é importante conhecer o programa de lá, até porque existe uma diferença, né, muito grande em relação aos nossos programas de pós-graduação estrito sensu e ao que a gente tem de doutorado no exterior, de mestrado. Mas é importante entender quais são os principais temas, qual é o marco teórico que aquele orientador, que aquele professor tem trabalhado, tem utilizado, os métodos de pesquisa. Tudo isso vai influenciar e vai determinar de alguma forma a sua candidatura ou a sua ida para lá. Então, é muito mais fácil, muito mais tranquilo para um orientador lá, para um supervisor lá, receber alguém que está trabalhando um tema que seja comum aos temas que ele trabalha, ou aos autores com os quais ele dialoga, do que chegar com uma temática absolutamente fora daquele contexto, né? Então, não faz nem muito sentido, porque ele não teria grandes contribuições a fazer. A gente às vezes tem a ideia de que vale qualquer coisa, qualquer tema. Não é bem assim, né? Então, definição clara de método, definição clara de marco teórico, a base teórica vai ser utilizada, que dialogue com esse professor, com esse supervisor, esse orientador de fora. Tudo isso é importante na hora de definir para onde ir e que tipo de pesquisa realizar. Então, foi um cuidado que eu tive, por exemplo, né? Tanto quando eu fui durante o doutorado, depois nos pós-docs, sempre de buscar, eram professores com os quais eu queria pesquisar e temáticas que tinham alguma relevância, obviamente, com o que eles já vinham desenvolvendo, né? Se não o tema, pelo menos a base teórica. Então, acho que o Felipe comentou há pouco da oportunidade de você muitas vezes dialogar com autores que você está acostumado a ler. Então, essa é uma experiência muito bacana, muito interessante, né? De você chegar lá e poder desenvolver uma pesquisa com um professor, com um pesquisador que você está acostumado a ler aqui nos seus livros, nos artigos, né? Que era a sua referência teórica aqui. Então, essa é uma experiência muito interessante, muito enriquecedora. Você pode dialogar, pastor, né, com ele. Que tem diferença nos processos de mestrado e doutorado lá e aqui, especialmente por já ter passado como candidato e também por ser professor. Quais são essas diferenças que você nota? Por exemplo, eu falo daquilo que eu conheço um pouquinho mais, que é o caso da Alemanha, né? Eles não têm, tradicionalmente, o ingresso dos alunos no mestrado. Então, geralmente, eles não vão para o mestrado, eles vão para o doutorado direto, por exemplo. Pelo menos no direito é assim. Eles têm alguns cursos que a gente chama de LLM, né? Não são cursos propriamente de mestrado, como a gente tem aqui, que são mais voltados para estrangeiros, que é um período de adaptação para o estrangeiro que chega no país e que às vezes quer ingressar num doutorado, mas ele não tem o domínio da língua, não conhece muito bem o funcionamento da instituição, é o próprio país, um processo de aculturamento mesmo, né? Então ele faz esse curso, esse LLM, né? Passa ali um período de 1 ano e meio, 2 anos estudando, para depois tentar um doutorado. E existem algumas diferenças que são bem gritantes, assim. A gente tem no Brasil algo que até incomoda nós professores e acho que os pesquisadores de modo geral, que é essa produção em massa de artigos, trabalhos acadêmicos. Sim. Isso já não existe, por exemplo, na Alemanha, onde os trabalhos são em quantidade menor, o que facilita também uma produção de maior qualidade. E aí não tem essa demanda, essa exigência tão rigorosa de quantidade de produções e publicações, né? O que às vezes gera uma frustração aqui na gente. Sim. Nós como professores e pesquisadores. Especialmente porque demora muito, né? Para você ser bem uma revista Exatamente. de extrato, de alto impacto,
você pode demorar até 2 anos para ter um retorno. A CAPES vem tentando mudar um pouquinho isso, mas é um processo longo, né? Ainda temos muito a percorrer. E lá, isso é uma coisa muito positiva que eu percebi. Nos grupos de pesquisa, tem muita produção, tem, né, eventos, palestras, mas não nessa quantidade absurda que a gente tem aqui. Entendi. Isso realmente deve trazer uma outra condição de trabalho para o professor, para o pesquisador. Olha, nós estamos aqui com 3 pessoas muito queridas, agradáveis. Essa conversa poderia se delongar por mais tempo, porque a gente tem, com certeza, muito mais assunto, mas nós também temos um limite em relação ao nosso tempo. Então, infelizmente, nós vamos já ter que encerrar por aqui, mas já agradecemos grandemente poder contar com vocês. Esperamos recebê-los em outras oportunidades. Amém? Sara, muito obrigada, querida. Paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, sempre um prazer. Felipe, muito obrigada. Paz do Senhor. Que bom ter você aqui. Paz do Senhor. Pastor Rafael, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas orientações. Nós todos ficamos com vontade de ser seus alunos aqui também, pastor. Obrigada, Paz do Senhor. Eu que agradeço o convite. Paz do Senhor. E esses irmãos queridos de Vila Velha, de Cariacica, que vieram embelezar o nosso programa. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Coisa linda. Se você também quiser fazer parte deste nosso grupo de convidados especiais, escreva para nós, escreva pelo nosso Instagram, icm.organização e método. Vai ser uma alegria também poder recebê-lo. E também diga para nós de onde você é e como esses episódios têm contribuído para que você também pense outras possibilidades de estudo. Ficou com vontade aí de pensar em mestrado, doutorado, pós-doutorado no exterior? Converse conosco. Aqui é sempre uma bênção ouvir o retorno de vocês desses programas que nós fazemos com tanto carinho. Então foi uma bênção estar aqui, mais uma vez reunidos para falar de temas sobre educação. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.